Bom dia, hoje é 21 de novembro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, terça-feira começando. Para você que adora uma fofoquinha de negócios e de economia, temos algo muito interessante acontecendo no mundo business, que renderia aí, como já mencionado no episódio de ontem, um bom plot para Netflix. Alô, Netflix, uma reviravolta agora. Microsoft, que é investidora da OpenAI, contratou Sam Altman para liderar o departamento de inteligência artificial. E centenas de funcionários da OpenAI estão ameaçando deixar a empresa após a demissão do CEO. Temos informações de bastidores para compartilhar com vocês. Hoje também vamos falar sobre a vitória do candidato Javier Milei na presidência da Argentina. Ele pode inaugurar uma nova era para o país e terá que enfrentar uma série de desafios. Vamos falar um pouco sobre isso. E, por fim, vocês fãs de Fórmula 1. Hoje eu tô elétrica. Para vocês fãs de Fórmula 1, vamos falar sobre a venda da fatia da Aston Martin, sobre um novo patamar. O que isso tem a... eu realmente tá difícil hoje, vou ler o título da notícia mesmo, que é mais fácil do que ficar falando na minha cabeça. O que a venda da fatia da Aston Martin revela sobre o novo patamar da Fórmula 1 nos Estados Unidos. Hoje eu tô... bora, noticinhas. Afinal de contas, é terça-feira. E vamos às notícias, mas antes, lembrando vocês de se inscreverem aqui no podcast, ativarem as notificações e para ficar por dentro aí de tudo que acontece, também seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, @BloombergLinha Brasil. Vamos às notícias. Depois de 3 dias de um grande drama na startup mais observada do mundo, um evento comparado por muitos aí como um golpe, a Microsoft encerrou o fim de semana com um próprio drama. A gigante de software contratou o destituído chefe da OpenAI, Sam Altman. E essa introdução aqui não poderia ter ficado mais dramática. As mudanças remodelam o mundo da inteligência artificial, dado que a OpenAI está por trás do aplicativo ChatGPT, o mais popular do mundo em inteligência artificial generativa, que levou a tecnologia ao mainstream. O Altman era a sua figura principal. Ele foi demitido inesperadamente pelo conselho da OpenAI na sexta-feira, desencadeando uma campanha frenética no final de semana para reinstalá-lo, liderada por executivos da OpenAI e por investidores-chefe, incluindo o Satya Nadella, que é o CEO da Microsoft, que tinha prometido mais de 10 bilhões de dólares para a startup. Em vez disso, o conselho da OpenAI substituiu Altman por Emmett Shear, que é ex-CEO do Twitch, em um golpe doloroso para os seus investidores. Esse Twitch mesmo, o Twitch, vocês gamers aí veem streams. Nadella, então, o CEO da Microsoft, anunciou que tinha recrutado o Altman e o Greg Brockman, que é outro cofundador da OpenAI, que tinha renunciado em protesto à saída do colega, para liderar uma unidade interna recém-formada de pesquisa e inteligência artificial na Microsoft, lançando uma sombra sobre o futuro do seu investimento valioso. Agora, a OpenAI, que estava em negociações com investidores sobre um valuation de 86 bilhões de dólares, corre o risco de sofrer um êxodo de funcionários para a Microsoft e outros concorrentes. A maioria dos funcionários da OpenAI está ameaçando renunciar e seguir o líder para a Microsoft, a menos que o conselho atual renuncie. Uma carta assinada por cerca de 600 dos aproximadamente 770 funcionários da empresa afirma que os signatários estão, abre aspas, incapazes de trabalhar para ou com pessoas que carecem de competência, julgamento e cuidado com a nossa missão e funcionários, fecha aspas. Polêmica. Já pensou? Você ama seu chefe tanto assim, a ponto de você assinar uma cartinha dizendo que você vai sair caso quem demitiu seu chefe não saia da empresa? Após um fim de semana tumultuado que começou com a demissão abrupta dele, os funcionários começaram a se organizar. No centro da divisão tá entre se a inteligência artificial deveria ser uma oportunidade comercial ou ser uma tecnologia potencialmente perigosa que precisa ser controlada e examinada a todo momento. Em uma postagem no LinkedIn, o Nadella escreveu que a Microsoft permanece comprometida com a sua parceria com a OpenAI e que tem confiança na nossa estratégia de produto. Me conta aí se você assinaria uma petição ameaçando se demitir caso o seu chefe fosse demitido. E depois, caso, dependendo da sua resposta, eu leio aqui e aí você pode mostrar o podcast, sugerir para o seu chefe
aleatoriamente na quarta-feira, fala assim, nossa, olha só esse podcast muito bom aqui. Aí ele vai escutar até o final e aí, entendeu? É isso. A vitória de Javier Milei nas eleições presidenciais da Argentina abre um capítulo novo e incerto na complicada história do nosso país vizinho. Embora Milei tenha sido cuidadoso nas suas primeiras palavras com o presidente eleito, com um tom moderado e estendendo uma bandeira branca a quem quiser aderir ao seu projeto político de, abre aspas, reconstruir, fecha aspas, a Argentina, o país não tem tempo a perder. Com a expectativa de que a inflação ultrapasse 180% até o final do ano, uma contração da atividade e a falta de reservas internacionais do Banco Central, o risco da economia ficar fora de controle aumenta. E, segundo o repórter da Bloomberg, Juan Pablo Espineto, tem 4 questões principais que a gente vai ficar de olho agora na Argentina. A primeira delas é a transição. Embora o novo presidente tome posse em menos de 3 semanas, muita coisa pode acontecer no volátil cenário político argentino. Afinal, somos brasileiros, sabemos muito bem como acontece. Uma desvalorização do peso é quase certa, com o dólar paralelo cotado a quase 3 vezes o dólar oficial. O risco de um vácuo político até a posse de Milei em 10 de dezembro é real, segundo o Espineto, e a especulação de que o ministro da Economia, Sérgio Massa, renunciaria após a sua derrota nas urnas é uma indicação disso. O próprio Massa apelou a Milei para conversar com o presidente Alberto Fernandes para garantir uma transição tranquila, aparentemente renunciando o seu papel de chefe da economia. Milei não tem experiência de governo e só atuou como deputado por 2 anos. O segundo ponto é a governabilidade. O maior desafio político do Milei vai ser a falta de apoio no Congresso, onde o seu partido conta com apenas uma minoria no Senado e uma fração da Câmara dos Deputados. Ele vai ter que usar as próximas 3 semanas para elaborar um novo orçamento para 2024 e medidas emergenciais que seriam palatáveis o suficiente para que o Congresso as aprove imediatamente se ele quiser que a sua presidência comece com o pé direito. O presidente eleito poderá se beneficiar da sua aliança com o ex-presidente Maurício Macri, que rapidamente passou a apoiar Milei depois que a sua coalizão pró-negócios fracassou no primeiro turno em outubro. Terceiro ponto é a equipe econômica, já que o Milei não sinalizou quem vai ser o seu ministro da Economia, e essa escolha certamente vai depender da sua convicção em dolarizar a economia. Ele deve nomear alguém que esteja pronto para buscar soluções drásticas desde o primeiro dia. E é justamente esse o quarto ponto que a Bloomberg News traz, que é uma terapia de choque. O Milei disse repetidamente durante a sua campanha que, se eleito, derrotaria a inflação. Ele precisa agora articular um plano de estabilização para cumprir a promessa. Se ele conseguir controlar uma das taxas de inflação mais altas do mundo, provavelmente vai receber um enorme impulso de popularidade e vai criar uma boa vontade no Congresso. Mas, mesmo isso, pode gerar volatilidade e tensões sociais no curto prazo, com propostas de cortes significativos nos gastos públicos que podem se tornar um obstáculo ao crescimento, ao mesmo tempo que colocam em risco a sua capacidade de governar. E agora uma notícia docinho aqui, sabe um docinho pós-almoço? Essa aqui é a notícia docinho para quem é fã de Fórmula 1. O bilionário canadense Lawrence Stroll vendeu uma participação minoritária na equipe de Fórmula 1 Aston Martin para a empresa de private equity dos Estados Unidos, Arctos Partners. E se você acha que já ouviu o nome Stroll antes, é porque ele é pai do Lance Stroll, o piloto da Aston Martin. O investimento da Arctos, que tem uma participação também no Boston Red Sox, o time de beisebol de Boston, e no grupo, que é dono do Liverpool, avalia a equipe de Fórmula 1 em cerca de 1 bilhão de libras, ou 1,2 bilhão de dólares, de acordo com uma pessoa familiarizada com o acordo. É a primeira vez que o Stroll vende ações na equipe de Fórmula 1. Ele também é o maior acionista da Aston Martin, fabricante de carros. O outro piloto da Fórmula 1 da Aston Martin é o espanhol Fernando Alonso, que está atualmente no 4º lugar na classificação do Mundial em 2023. Eu vou confiar 100% aqui no texto e nos ouvintes. Vocês corrijam aí se o Alonso não estiver mais nesta posição. A Bloomberg News noticiou no mês passado que a equipe da Aston Martin tinha sido abordada por potenciais apoiadores. Abre aspas para o Stroll, que falou na sede da Aston Martin em Silverstone, na Inglaterra. As equipes de Fórmula 1 se valorizaram significativamente nos últimos anos devido à popularidade do esporte, devido aos limites de custo. Fecha aspas. Ele disse então que há mais conversas, mas nada mais em andamento. O acordo ocorreu às vésperas do muito esperado Grande Prêmio de Las Vegas neste final de semana e mostra o crescente apelo da Fórmula 1 nos Estados Unidos, segundo a própria equipe da Aston Martin em um comunicado na quinta-feira. Abre aspas novamente para o Stroll, dessa vez em uma entrevista à Bloomberg TV.
minha equipe comercial veio até mim e disse que realmente sentimos que há algumas ótimas sinergias, algumas ótimas oportunidades comerciais ao trabalhar com essas equipes, especialmente com o foco e o crescimento nos Estados Unidos. Fecha aspas. E a Aston Martin não é a única a angariar fundos e atrair investidores e investimentos bilionários. Em junho, a equipe da Fórmula 1 da Renault garantiu 200 milhões de euros ou 217 milhões de dólares da Redbird Capital e da Otro Capital, além dos atores Ryan Reynolds e Robin avaliando-a em 800 milhões de euros. Este Rob, eu não sei quem é. Eu fui pesquisar e ele fez Game of Thrones. Perdão, eu só vi acho que 2 ou 3 temporadas. Voltando para a Fórmula 1, a MSP Sports Capital também liderou uma rodada de financiamento da McLaren em dezembro de 2020, que também incluiu Rob Walton, que é herdeiro da Walmart, conforme noticiado pela Bloomberg News no mês passado. O investimento avaliou a McLaren em 560 milhões de libras, segundo a empresa na época. Las Vegas é o terceiro grande prêmio da Fórmula 1 a ser realizado nos Estados Unidos nesta temporada, após corridas em Miami e em Austin. A Liberty Media, que é a dona da Fórmula 1, investiu pesadamente na promoção do esporte nos Estados Unidos desde a compra da categoria mais popular do automobilismo mundial em 2017. O financiamento para Aston Martin acontece em um momento em que o Stroll, pai, continua a tentar reverter a situação da montadora listada, que ele resgatou em 2020. Desde então, o grupo realizou múltiplas captações de recursos, atraindo investidores como o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita. Então é isso, pessoal. Acabamos por aqui o episódio. Um grande abraço a todos que nos acompanham desde lá o início do podcast, que eu nunca lembro exatamente quando que ele começou, mas muito obrigada a vocês que estão conosco desde os primeiros episódios. Muito obrigada a todos os ouvintes e faço um convite aí para quem quiser mandar sugestões, perguntas, comentários, etc. Tem uma caixinha embaixo do player do episódio no Spotify, tem uma caixinha de comentários em que você pode colocar as suas dúvidas, pode interagir aqui comigo, pode inclusive olhar o site da Bloomberg Linha, ver alguma notícia que você acha interessante, falar, gostaria que você comentasse, ou que você lesse, ou que você falasse um pouco mais sobre este tema, por favor, muito obrigada. E aí eu vou responder, claro, pois não. E talvez eu prometa e nunca faça isso, mas eu tento sempre cumprir com as promessas. E vamos ficando por aqui, porque eu já falei bastante hoje. Um grande beijo a todos e uma ótima semana. Nos ouvimos amanhã.